A Tempestade é o nome de um livro que é considerado o último romance, o último texto de William Shakespeare. Não se sabe exatamente, porque nós não sabemos exatamente muitas coisas sobre Shakespeare, se esse realmente foi o seu último texto, sua última comédia, seu último drama, mas algumas coisas na estrutura literária faz com que os especialistas julguem que esse é seu último texto. Em A Tempestade, a gente tem a história de um homem, o rei de Nápoles, que está voltando de uma viagem de navio da África para a Itália com o seu filho e alguns nobres. Ele está voltando do casamento de uma de suas filhas. O que acontece é que uma grande tempestade cai sobre o barco e aquela terrível tempestade, retratada já no começo da obra, faz com que eles naufraguem em uma ilha quase deserta. O que eles não sabem, e o que a gente descobre muito cedo na história, então não vou estragá-la para você, é que eles foram acometidos por uma tempestade que não era natural. Aquela tempestade era mágica e foi provocada por um bruxo, um mago chamado Próspero, que controlava uma criatura poderosa, semidivina, chamada Ariel. Esse bruxo, Próspero, junto com essa divindade, Ariel, poderosíssimos, enviam essa tempestade sobre esse barco. O motivo é que ele queria sair de seu exílio, naquela ilha quase deserta, onde ele e sua filha foram enfiados, tentando fugir de uma tentativa de assassinato, e ele queria fazer isso casando a sua filha com o filho daquele rei. E então, para escapar daquele isolamento, ele faz essa magia para que aquela tempestade recaísse sobre aquele barco. Uma tempestade gerada por um ser semidivino para cumprir um propósito oculto. No primeiro ato, ainda da peça de Shakespeare, os marinheiros estão lutando contra o mar e um dos tripulantes, com dificuldade de ouvir o comandante do navio, pergunta ao contramestre: "Contramestre, onde está o comandante?" O contramestre, então, responde: "Não o estáis ouvindo? Assim, atrapalhais o nosso trabalho. Permanecei nos camarotes. Estais mais ajudando a tempestade." Outro tripulante acha aquela resposta um pouco grosseira demais, né? E pede que o contramestre pegue um pouco mais leve ali. Ele diz, e o nome desse tripulante é Gonzalo: "Tende paciência, amigo." Ao que o contramestre retruca: "Quando o mar tiver paciência. Quando o mar tiver paciência, então poderei ter paciência." Em Jonas, o mar não tem paciência. No livro de Jonas, a gente viu isso no sermão passado, o mar, pelo contrário, tem violência e representa a violência de Deus recaindo sobre Jonas a fim de evitar a sua fuga de sua missão. Nós lemos que o vento batia forte contra o navio, com muita violência, ao ponto do navio quase naufragar. Os tripulantes morriam de medo. No versículo 5 e no versículo 6 de Jonas 1, nós lemos o seguinte: "Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." O texto fala de Jonas dormindo no meio de uma tempestade e sendo repreendido por homens que não conhecem a Deus. O texto começa dizendo que os marinheiros ficaram com medo. E veja, maus tempos não eram novidades para marinheiros no Mediterrâneo. Até na mesma peça de Shakespeare, em A Tempestade, o Ferdinando, um dos tripulantes daquele navio, diz que, muito embora ameacem sempre, os mares são piedosos. Claro que os mares sempre ameaçam tempestades, ameaçam ondas muito difíceis, mas bons marinheiros são acostumados com isso. Eles são acostumados com tempestades se levantando contra eles. No entanto, essa tempestade foi o bastante para deixar eles com medo. E, querido, se o marinheiro experiente está com medo da tempestade, é bom você começar a se benzer, porque o negócio ficou sério. Se o marinheiro está com medo, é porque aquilo não é simples. Eu citei
naqueles sermões que a gente fez logo no início da pandemia, os sermões da pandemia, sobre uma citação de José Ortega y Gasset, chamada Orações dos Náufragos. Ele argumenta que as únicas orações que importam são as orações dos náufragos. Quando nós oramos diante da morte, a gente tem as verdadeiras orações de um homem. As orações que realmente representam quem eles são. Aqui, diante do naufrágio, marinheiros experientes clamam a Deus, profundamente assustados. Eu lembro quando eu fiz uma viagem de avião, logo depois daquele terrível acidente que vitimou praticamente todo o time do Chapecoense. Houve um terrível acidente aéreo, o avião deles caiu, quase todo mundo veio a óbito, infelizmente, e eu acho que 1 ou 2 dias depois eu tinha uma viagem de avião, né, e o clima era meio esquisito, ali no aeroporto de Fortaleza. E eu lembro que, por uma ironia do destino, eu peguei a pior turbulência da minha vida nesse voo. E a gente estava dentro do avião, eu estava indo para São Paulo, sabe-se lá Deus fazer o quê, não lembro mais, e em algum momento o avião começa a chacoalhar, começa aquele aviso, né, estamos passando por uma área de turbulência, aquele negócio horrível, não é? Aí a gente afivela o cinto, senta, os comissários de bordo sentam, e queridos, eu não sabia que um avião podia chacoalhar tanto. Eu não sabia. Chacoalhou de um jeito que a gente saía da poltrona e ficava preso pelo cinto. Então ele dava aquela subida, descia, você descolava a bunda da cadeira, dava aquele e voltava, dava aquele frio da barriga de quem foi no parque aquático, sabe aquele parque de diversões que sobe assim? Foi horrível. Começou uma barulheira no avião. Criança chorando, velhinha gritando, gente fazendo o sinal da cruz, um negócio horroroso. Mas enquanto estava assim, estava tudo bem, porque estava uma algazarra. O problema é que em algum momento o negócio ficou tão sério que todo mundo ficou calado. Aí ficou um silêncio sepulcral dentro do avião. E foi aí que eu tive medo. Porque, sabe, era só o som de as coisas batendo atrás, o avião tremendo, todo mundo meio calado, as cabeças fazendo assim na minha frente. E eu lembro que eu pegava uns voos bem porcaria, eu estava na última cadeira. E eu nervoso, lembro da oração que eu fiz rapidinha para Deus naquele momento, achando, nunca na minha vida eu tive tanta convicção de que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta, agora vai, é hoje. Não vou pousar de uma forma que seja coerente com a minha sobrevivência. E eu escutei um barulho lá atrás. Eram os comissários de bordo conversando e rindo. O pessoal que trabalha com aquilo, que participa daquilo diariamente, estava sentado de boaça, rindo, contando uma história de alguém que fez alguma coisa. E foi aí que eu tive paz. Eu entendi, se os comissários de bordo estão de boa, é porque isso aqui não representa nenhum perigo real para mim. Foi depois que eu fui pesquisar e descobri que turbulência não derruba avião, certo? Podem ficar à vontade, tranquilos, certo? Podem balançar lá o que for, turbulência não derruba avião. Mas eu só consegui ter paz quando eu descobri que os profissionais da área treinados que estavam lá, estavam tranquilos. Imagina se os comissários de bordo estivessem fazendo o sinal da cruz. Se o pessoal lá que está treinado para me acalmar, estivesse de joelho desesperado no chão, clamando aos seus deuses. Ah, meus queridos, o meu desespero tinha sido outro. Meu sentimento tinha sido diferente. A gente tem um barco em uma tempestade, onde os marinheiros estão desesperados, estão amedrontados. Não é um tripulante novo, não é um cara que nunca entrou no mar, é um marinheiro experiente, preparado para isso, com medo, nervoso. O mundo deles estava em colapso. Philip Carey, um comentarista, descreve bem como é que esses homens deveriam estar se sentindo. Eles dizem que é como se o mundo inteiro estivesse prestes a se desintegrar. Porque o pequeno e ordenado mundo humano naquele navio do mar, tão cuidadosamente mantido, tão cuidadosamente construído, estava dominado por águas turbulentas que cercam por todos os lados. Veja, nenhum trabalho da mão humana, nenhum esforço da mente humana, nenhuma tecnologia, nenhuma habilidade era páreo para o enorme e desumano poder das águas que se levantava sobre eles, justamente porque esse poder das águas era o poder de Deus contra aqueles que estavam dentro do barco, que faria com que cada um dos materiais ali voltassem à sua matéria mais básica. O barco de madeira viraria simplesmente pedaços de pau na água. O ser humano viraria carne desmembrada diante da violência que recaía sobre eles. Era como o dilúvio ao contrário. Era um dilúvio às avessas. Porque se no tempo do dilúvio toda a ordem criada foi afogada pelas águas e apenas um barco representava a segurança, aqui o mundo continuava funcionando normal, a criação estava como antes, mas naquele barco todo o caos e a desordem se levantavam
sobre eles. E é nesse ponto que tudo o que Jonas tem é uma frágil estrutura de madeira, sustentada por águas hostis, povoada por marinheiros que estão aterrorizados. Que situação terrível de se viver, e que situação comum na vida de muitos de nós, onde parece que tudo o que nós temos são pequenas estruturas de madeira que andam de acordo com o sabor das ondas, diante de dores e dificuldades contra as quais nós não temos nenhum poder. Às vezes nós somos constrangidos e prejudicados pelas leis, por homens que torcem o direito para prejudicar a gente inocente, e às vezes parece que a gente não tem nada que pode fazer sobre isso. Às vezes a gente é acometido por uma doença, em que os médicos não descobrem o que está acontecendo, em que os remédios não dão efeito, e a gente só consegue viver e aceitar isso. Às vezes as dívidas se acumulam, às vezes é uma catástrofe natural, a gente investe num casamento ou num relacionamento e as coisas parecem que não funcionam. O nosso barco simplesmente se quebra. Há uma pequena estrutura de madeira levada pelas ondas, e quem está à nossa volta, em quem nós deveríamos colocar alguma segurança, está tão amedrontado quanto nós. Queridos pastores são acostumados a ouvir as histórias mais malucas. É difícil você chocar alguns dos pastores da sua igreja com os seus pecados. É engraçado que o pessoal às vezes chega para a gente para conversar e diz: pastor, não tenho nem jeito para dizer. Eu já pergunto logo a coisa mais absurda possível. É isso? É tal coisa? Não, é só isso aqui, pastor. E já bota para fora assim mais fácil, né? É muito difícil surpreender a gente. A gente já viu muita coisa. Pastor Valbert muito mais, coitado, está careca já por causa disso, certo? Eu estou ficando, né? Cheguei a uns 8 anos, Davi chegou agora, mas vai chegar, Davi. Vai chegar. Deus nos deu a calvície e a ciência nos abandonou. Certo? Então você se organize, tá bom? Para isso. É difícil você nos preocupar. Mas às vezes, raramente acontece de alguém sentar com a gente e dizer: olha, eu estou passando por isso, por esse problema. O que é que eu faço, pastor? E a resposta mais sincera é: meu irmão, eu não faço a menor ideia. Está aí que eu estou contigo nisso? Eu estou tão amedrontado quanto você? Acontece. Raramente. Infelizmente não tão raramente como deveria, mas raramente. Às vezes, aqueles que são os marinheiros mais experientes só podem se desesperar do seu lado. E você diz: não, eu vou conversar com o pastor me dá uma luz. E você conta, o pastor acaba tão nervoso quanto você. Você vai falar com seu pai, vai falar com um presbítero, um irmão mais velho, e às vezes, quem está do teu lado para dar força e segurança, vai simplesmente sentar com você e chorar com você, porque às vezes não tem o que fazer. Não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te dar uma luz. E o que é que a gente faz nessas horas? A gente clama a Deus. Foi exatamente o que os marinheiros fizeram. Diz o texto que eles, morrendo de medo, amedrontados com aquela tempestade, clamavam cada um ao seu Deus. Aqui a gente tem, dentro da cultura desses homens, vários povos. A gente tem vários registros do tempo dos judeus, que marinheiros sempre eram pessoas de várias etnias diferentes que se uniam ali, geralmente muito religiosos, muito apegados à divindade, justamente porque o mar trazia perigos muito particulares. Então esses homens estavam clamando, orando a Deus. Claro, quando a força humana acaba, geralmente é para o Senhor que a gente apela. Quando o avião está caindo, o que todo mundo faz é procurar o Deus vivo. Na hora da tempestade, quando os esforços humanos não funcionam, a gente clama a Deus. Esses homens demonstravam algum nível de piedade, cada um a sua religião. Mas veja, esses não eram homens crentes no Deus de Israel. Eram homens que estavam clamando a deuses falsos. Então, o que eles estão fazendo, em tese, é algo errado. Cada um começa a procurar falsos deuses. Mas sabe o que é intrigante nessa história? Esses homens estão procurando os seus falsos deuses, enquanto Jonas está fugindo do Deus verdadeiro. E enquanto Jonas foge do Deus vivo, os ímpios estão procurando deuses falsos. Eles estão rezando, orando, fazendo talvez pequenos sacrifícios que fossem possíveis ali, e Jonas está dormindo no porão de um navio. É como se o autor estivesse nos dizendo que os ímpios, os idólatras gentios, eram mais justos do que o profeta de Israel. Enquanto o profeta fugia de Deus, se escondia de Deus, os ímpios procuravam aquilo que eles tinham como divindade. A gente tem homens sem Deus, dando um exemplo até que positivo para aquele que era um profeta do Deus vivo que estava fugindo do Senhor. Quantas vezes nós cristãos não somos constrangidos pela piedade de homens ímpios? Veja, muçulmanos
se explodem e explodem outros em nome da mentira, enquanto nós cristãos mal conseguimos amar em nome da verdade. Homens sem Deus fazem sacrifícios imensos em nome de pequenas recompensas terrenas. E em nome de tentar pegar alguém no fim da noite, passam a noite acordados na balada, a gente mal consegue ficar acordado na vigília até mais tarde. Nem vem. Em nome de algum tipo de sucesso financeiro, investem quantidades imensas de dinheiro e de recursos em projetos que prometem retorno fácil. Nós mal conseguimos investir naquilo que nos dá um tesouro que é eterno. Homens ímpios muitas vezes demonstram um tipo de piedade que deveria constranger aqueles que são cristãos de fato. Às vezes Deus faz isso. Quando fugimos de Deus, às vezes Ele nos constrange com uma fé falsa que às vezes parece muito mais real do que a nossa. Que a gente usa como desculpa o fato da nossa fé ter um objetivo verdadeiro. É o Deus vivo. Mas às vezes uma fé tão xoxa, tão mequetrefe, tão fuleiragem, tão ruim, tão, desapegada, que nem parece uma fé no Deus real. Era para Jonas, o profeta do Deus vivo, estar orando ao Deus vivo, clamando a Jeová. Mas Jonas dorme. Jonas desce para um porão. Quem está acordado lá em cima são os homens sem Deus. Que constrangedor, que triste. E talvez que paradigma para nós como igreja, quando nós falhamos naquilo que nós deveríamos estar desenvolvendo para o bem desse mundo. Então o que é que os homens fazem? Eles clamam a Deus, procuram aquilo que é sobrenatural para salvá-los, mas eles também fazem alguma coisa. Orar e labutar, diziam os monges da Idade Média. Então eles oram, clamam cada um ao seu Deus, mas eles lançam no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Então os marinheiros não apenas oram aos seus deuses, mas tentam fazer algo para resolver o problema. Em uma tempestade, o navio muito pesado pode afundar mais fácil. Então eles pegam a carga e jogam no mar. Então você encontra a mesma coisa no livro de Atos, quando Paulo está numa tempestade e então, por causa do medo do navio afundar, os homens jogam para fora do barco também parte da carga. O navio mais leve tem mais dificuldade de virar com as ondas. Os homens aqui então, sem Deus, gentios, ímpios, estão se esforçando, trabalhando para tentar salvar a vida de todos. E Jonas está o quê? Dormindo num porão. O profeta do Deus vivo, fugindo de Deus, num barco na tempestade, não faz nada para auxiliar aqueles que buscam algum tipo de socorro. Aqueles homens não sabiam que eles tinham que jogar no mar outra coisa. No sermão que vem a gente vai ver isso. Quem tem que ser jogado no mar não é a carga, mas sim o próprio profeta. Veja, a carga geralmente é o motivo que envolve toda a viagem. Esses homens, eles não eram turistas, não era um navio de passeio, era um navio de carga. Então eles levavam recursos para serem vendidos em outro porto. Eles estavam então se desfazendo do que havia de mais importante ali. Talvez alguns deles fossem a total falência por causa disso. Acontece que, diante da morte iminente, os negócios não significam nada. Você dá a carga para salvar a sua vida. Jonas, por outro lado, não estava disposto a nada para salvar os perdidos. Aqui, enquanto os homens se desfaziam, e certamente alguns se desfaziam de mais coisas do que outros, e eles estavam praticamente entregando oferendas ao mar em troca de suas vidas, se desfazendo de bens e de recursos para tentar sobreviver, Jonas não se importa com a salvação dos perdidos. Aquela tempestade, no entanto, não era uma simples relação de causa e efeito da natureza. Aquela tempestade não era por causa dos ventos que passavam e então faziam com que as ondas subissem. Aquela tempestade era uma ação de Deus. Isso significa que a diligência e o cuidado daqueles homens em tentar manter o barco funcionando não seria nunca o bastante. Nenhum ato humano os deixaria livres. Apenas buscar o próprio Deus poderia livrá-los. Jonas tinha nas mãos a carta de alforria daquela escravidão dos mares. E Jonas está ocupado demais, dormindo. Queridos, em algum momento da nossa vida, as coisas vão ficar difíceis e as ondas vão se levantar. Em uma perspectiva a longo prazo, todos vocês aqui vão morrer, certo? E geralmente você vai ter uma doença para isso. Você vai adoecer, todos vocês vão adoecer, muitos de vocês terão câncer, alguns de vocês vão infartar, vai acontecer, eu incluso.
Se não acontecer com você de você ter uma doença terrível, crônica, vai ser com alguém que você ama. E as coisas vão ficar difíceis em algum momento da sua vida. Seja você jovem, seja você velho, em algum dia a noite escura vem. Algum dia a onda levanta. E nesse dia você vai querer ser o homem acordado no convés. Quando isso acontecer, você não quer ser o cara dormindo no porão. Você quer estar de pé. Você quer estar acordado. Você quer saber o que tem que lançar no mar. Algum dia as coisas vão ser difíceis e é nessa hora que tudo aquilo que a gente escuta na igreja dia após dia começa a fazer sentido. Porque às vezes parece que no culto tudo é um pouco exagerado, né? O dia negro, as tempestades da vida, e no dia a dia de verdade, sabe, você bate o carro. No dia a dia de verdade, você leva um pé na bunda da namorada. Sabe? No dia a dia de verdade, você briga com o marido e tem uma indisposição, você, sabe, não faz o gol no racha, e é isso aí, sabe? Dificuldade no trabalho, engole um sapo. Aí quando a gente fala de tempestade, de vida, de morte, nossa, tudo parece muito exagerado no culto de domingo. O pai de um amigo meu teve câncer de estômago no ensino médio. E foi um drama familiar muito sério, teve que tirar o estômago e tudo mais. E um dia ele chamou a família na sala, sentou com todo mundo, todos os cristãos, e ele disse para o filho uma coisa, que o filho me disse depois, que me marcou muito profundamente. Ele disse: filho, agora é a hora dos fortes serem fortes. E aí eu entendi, assim como esse meu amigo entendeu, que é para o dia mau que a gente se prepara tanto. Claro que existem pequenos dias maus na vida de todos nós, onde a gente precisa de um esforço e de um encorajamento a mais. Mas todos nós passaremos por dramas reais em algum momento da vida. Todos nós passaremos por dificuldades profundas, incontornáveis e terríveis ao longo da existência. Mais cedo ou mais tarde vem. É nessa hora que a gente tem que estar ligado. É nessa hora que a gente tem que estar acordado. É nessa hora que a gente se prepara para jogar coisas no mar. Mas veja, podemos estar preparados como estivermos. Às vezes não é o bastante. Às vezes, o que Deus quer não é que nós lancemos cargas no mar para tentar manter o navio no oceano. Muitas vezes o que Deus quer é simplesmente que nós o procuremos em arrependimento e esperando que a sua misericórdia nos alcance e nos ajude. É isso que esses homens não sabiam, que jogar carga no mar não funcionaria. É isso que Jonas falha em ser um profeta nesse momento. Em ser um comunicador da misericórdia do Deus vivo, em falar do arrependimento, em falar que Deus poderia resgatá-los. Aqueles homens estavam clamando cada um ao seu Deus, e Jonas poderia ser um pregador do evangelho para aqueles homens, e Jonas estava ocupado dormindo. Queridos, nós sabemos que aquela tempestade era uma atuação de Deus na vida de Jonas. Era um ato humano. Desculpa, não era um ato humano, era um ato divino, era a misericórdia de Deus sobre Jonas, impedindo que Jonas fugisse. Philip Carey ainda, ele vai dizer que é a grandeza da misericórdia e da bondade de Deus que persegue Jonas no alto do mar, não deixando que ele escape. Os marinheiros não sabiam disso, então eles deviam lutar contra a grandeza do vento e da tempestade, sem o benefício de qualquer vislumbre da misericórdia insondável que lança essas coisas sobre eles. Para esses homens, a grande misericórdia do Senhor parece um desastre cruel e o fim do mundo, e Jonas não estava lá para comunicar a eles a verdade. Queridos, o mundo não está preparado para a violência da misericórdia de Deus. Quando os ímpios olham para os nossos sofrimentos, eles ficam revoltados. E revoltados que a gente não abandone a fé. Acontece um desastre natural, há uma catástrofe, a gente conta os testemunhos da misericórdia de Deus, e eles ficam irritados por causa daqueles que pereceram nessas catástrofes. Por que aqui você agradece a Deus por ter escapado, se o outro não escapou? Veja, eu vi muito isso, quando olham nossos testemunhos durante a pandemia, quando a gente agradece porque Deus nos poupou e diz que Deus foi maravilhoso conosco, e eles ficam indignados, por que você fica feliz por Ele ter te poupado se a tua mãe não foi poupada, se o teu pai não foi poupado? Isso é incoerência, eles dizem. Você deveria amaldiçoar esse Deus e morrer, como grandes mulheres de Jó, eles repetem a cada um de nós. E a verdade é que nós sabemos que Deus tem uma misericórdia que nós não entendemos, e uma misericórdia que muitas vezes chega a nós como ondas de uma tempestade. A misericórdia de Deus se manifesta em nossa vida, balançando o nosso barco e deixando as pessoas à nossa volta em desespero. Isso é muitas vezes misericórdia que nós não vemos, misericórdia que nós não entendemos. Jonas não sabia exatamente qual era a intenção de Deus. Lendo o livro de Jonas, nós podemos saber que quando as ondas se levantam, Deus pode estar exercendo misericórdia na nossa vida. Como? Nós não sabemos durante a tempestade. Haverá um momento em que poderemos olhar para trás e entender
como cada uma das ondas que se levantaram sobre o nosso barco representam um ato de misericórdia de Deus sobre nós. Quando parece que tudo vai nos destruir e que nós vamos nos afogar, nós podemos ter certeza que se somos dele, se vivemos com ele, aquilo é misericórdia chegando sobre nós. A misericórdia de Deus é esquisita. A misericórdia de Deus às vezes parece violenta, mas a misericórdia de Deus é o que nos impede de andarmos pelos nossos próprios caminhos. Deus usa a tempestade e Deus quase afoga uma embarcação inteira para mostrar para Jonas que ele não pode andar do seu jeito, que o caminho de Deus é muito melhor para ele. Quando você olhar para a sua vida e você lembrar dos momentos de tempestade, lembre que há um Deus te protegendo de você mesmo, te ajudando a encontrar graça e misericórdia. E então Jonas aprende algo no porão. O texto diz que Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Muitos comentaristas dizem que Jonas é o profeta da descida. O texto diz que Jonas desce de Gat-Hefer até a região de Jope, onde ele então desce de Jope para o navio, onde ele desce para o porão do navio e depois, nos versículos seguintes, ele desce até o fundo do mar e então desce para o ventre de um peixe. O Renato do Vale, que escreveu uma obra sobre o livro de Jonas, diz que o caminho da desobediência é descendente. Um abismo chama outro abismo. Jonas vai descendo e descendo e descendo cada vez mais. Isso está dentro da estrutura literária do livro para nos dizer que é isso que acontece conosco quando tentamos fugir de Deus. Quando fugimos de Deus, só sobra descer cada vez mais fundo e descer para cada vez mais longe. Quanto mais fugimos, mais nos afastamos. E o texto diz que Jonas dormia profundamente. Jonas dorme durante uma tempestade. Imagina, o sono desse homem estava muito pesado. Agora, como é que um homem dorme enquanto foge de Deus? Como é que alguém tem tranquilidade para dormir fugindo do Deus vivo? Queridos, eu já passei por preocupações que me tiravam sono. E eu deitava e eu não conseguia dormir porque eu ficava maquinando na minha cabeça o que eu ia fazer, como é que eu ia resolver, o que poderia acontecer. Você deve ter passado por coisas parecidas. Jonas é um profeta que ouve a voz de Deus, recebe um comando de Deus, faz algo diametralmente oposto e consegue dormir tranquilo. Eu aprendi com algum tempo de pastorado, não é muito, mas é um pouquinho, que nem sempre há uma consciência pesada na apostasia. Nem sempre há uma consciência pesada quando nós nos afastamos de Deus. Quantas vezes já não conversei com pessoas, às vezes em processo de exclusão da igreja, onde a gente falando sobre exclusão, disciplina, excomunhão, não há nenhum peso, nenhum lamento, nenhuma dor. Onde pessoas pegues em pecados terríveis e confrontadas para encontrarem arrependimento, agem como se não fosse nada. Queridos, isso é o sono. É um sono espiritual. É uma apatia, é uma falta de interesse. No começo do livro de Dante, A Divina Comédia, no livro 1 do Inferno, Dante Alighieri escreve sobre essa experiência dele ir até o inferno e então contemplar as coisas que ali estão. Não é uma obra de verdade, não é uma divina revelação do inferno, nada assim, é uma fantasia, uma ficção. Mas no canto 1, nos versos 10, 11 e 12, Dante diz o seguinte, aqui na tradução de Vasco Graça Moura: nem saberei dizer como é que entrei, tão grande era meu sono no momento em que a via veraz abandonei. Eu acho que Jonas podia dizer a mesma coisa. Eu nem sei quando foi que eu larguei a via veraz, que eu larguei a via da verdade por causa do meu sono. O sono é a melhor ilustração para a apatia espiritual, para a apatia na vida com Deus. Você está dormindo. Por isso que Efésios 5,14 diz: desperta, ó tu que dormes, acorda, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Quando estamos fracos espiritualmente, irmãos, nós estamos dormindo na fé, e o que Deus espera de nós é que estejamos alertas, atentos, vigilantes. Jonas, pelo contrário, dorme. Ainda na peça A Tempestade, do Shakespeare, o Ariel, aquele ser divino que traz a tempestade, que foi evocada por Próspero, ele fala ao ouvido de um dos tripulantes, em poesia, dizendo: enquanto dormes tranquilo, a traição, como do estilo, está desperta.
Se ainda tens amor à vida, põe fim a essa sesta cumprida. Alerta, alerta. Se você tem amor à sua vida, cara, essa sesta tá longa demais. Você está dormindo há muito tempo, alerta. Jonas era tudo, menos alguém alerta. Jonas era tudo, menos alguém vigilante. E às vezes é assim que o mal nos encontra. O mal nos encontra e nós não estamos alerta. Nós não estamos espiritualmente ativos. O mal nos encontra, o pecado nos convida e nós estamos sonolentos, levados pelas ondas do mar. Jonas dorme, fugindo de Deus. Ele não se importa em caminhar cada vez mais em direção ao pecado. Ele não se importa em cada vez mais fracassar na vida da fé. Ele não se importa em cada vez mais não participar da vida da igreja e não sentir nada, e não doer, e não machucar. Veja, se você for levado unicamente pelos seus sentimentos acerca da fé, o que Satanás vai fazer é te deixar cada vez mais sonolento e apático para a fuga da fé. De modo que você sai da igreja e não dói mais, você nem sente mais. Porque você vai cada vez ficando mais indiferente. A sesta começa a ficar comprida. O que Deus diz é alerta, alerta, acorda, ora, lê a Bíblia, luta contra o pecado, participa da vida da igreja. O que é que Jonas está fazendo no porão de um navio de carga? Ele não estava nos camarotes, ele não estava num quarto, ele estava escondido num porão. Ele não entrou ali de penetra, porque ele pagou a passagem, diz o texto. Jonas parecia estar de alguma forma se escondendo, talvez se escondendo de Deus. Ele é encontrado apenas pelo capitão do navio, que chega até ele no porão, mas ele é encontrado pelo Deus de quem ele se esconde. Tem um detalhe no texto que é simplesmente fantástico. Fantástico. O texto diz: o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus. A palavra usada no hebraico aqui, levante-se, é a mesma palavra que é usada quando Deus manda ele se levantar e ir para Nínive, que é também a mesma palavra de quando Jonas se levanta para fugir de Deus. Então Jonas ouve da voz de Deus: levanta e vai até Nínive. O texto diz: Jonas levanta e vai para Jope. Foge para Tarsis. Ele se esconde no fundo do navio. Parece que ele acha que fugiu de Deus, se escondeu do Senhor. Mas chega um capitão ímpio, descrente, olha para Jonas e diz: Jonas, levanta. É a mesma palavrinha no hebraico, não é só a tradução não. Está lá, levanta. Ele se esconde, mas Deus o encontra por meio do capitão. Não é o capitão que lhe acorda, é Deus quem lhe tira o sono. Deus está falando com Jonas ali. Deus está usando a boca do descrente para falar com Jonas. Assim como Deus usa a boca do crente. Assim como Satanás usa a boca do crente para falar coisas horríveis, como é o caso de Pedro, em Mateus 16, quando Pedro fala por meio do diabo. Aqui a gente tem um descrente sendo boca de Deus. Jonas, levanta. Imediatamente Jonas é remetido àquilo que ele ouviu de Deus quando ele estava em Gat-Hefer, onde ele deveria ter se levantado para ir levar o evangelho. Aqui o descrente diz: Jonas, levanta, acorda. Você já foi repreendido pelo descrente? Você já foi corrigido por um homem sem Deus? Eu lembro de uma vez, a Isa ainda estava grávida da Catarina, a gente estava indo lá para o condomínio do Valbert, e eu ia passar por um cruzamento, eu não estava vendo muito bem, e fui, avançando o carro devagarzinho para tentar ver o que estava vindo, tinha muita gente na rua. Uma senhora, se assustou com o meu carro saindo, puxou o carro para a direita, e tinha um ciclista em pé na bicicleta, ele estava em pé na rua, esperando para passar para o outro lado, parado. Ela bateu o carro na roda da bicicleta. Não pegou no ciclista, graças a Deus. Ele caiu no chão, a bicicleta deu ali uma leve empenada, ela parou o carro, eu atravessei, parei o carro do outro lado, tenho certeza que a culpa foi dela, mas aí vou morrer dizendo isso, que a culpa não foi minha. E desci do carro e fui ali ver o que tinha acontecido, se estava tudo bem, se o rapaz não tinha se machucado. O cara se levantou indignado, injustamente achou que a culpa era minha, certo? Por algum motivo estranho, eu não sei qual. E ele começou a gritar comigo. Gritou e falou: mas você é irresponsável, podia ter morrido e tal, falou. E ele disse: sabe o que é isso? Deus me protegeu. Sabe por quê? Porque eu oro antes de sair de casa. Tu nem ora. Eu fiquei calado, eu não ia dizer nada, né? Eu fiquei: não oro não, irmão, não oro não, não tem nem perigo, nunca orei, sei nem quem é. Eu sou muçulmano, na verdade, sou nem nada não vem não, sou da Seixonoye, né? Eu não ia dizer que era, né? Não, eu sou pastor, né? Isso aí é queimar o filme, eu acho, né? Então, eu fiquei calado, não disse nada. Mas eu sempre lembro disso, né? Você não ora.
Eu fiquei pensando, eu orei em sair de casa, meu Deus do céu, será que eu orei de manhã? Será que eu já fiz meu devocional hoje? Eu fiquei, né? Às vezes acontece, né? Às vezes ele não sabia, não sei se ele era crente, se era descrente, eu não faço a menor ideia. Mas às vezes Deus faz isso, né? Às vezes Deus nos repreende em nossa desobediência, falando até por meio de pessoas sem Deus. Onde Deus nos motiva ao que é certo, até por meio de pessoas que não compartilham da nossa fé. Jonas deveria estar em oração, em arrependimento, pregando o evangelho. Jonas estava dormindo. Quantas oportunidades de serviço, de pregação, nós não perdemos por causa da nossa sonolência espiritual. Onde a gente vai para o trabalho e só quer saber de ganhar dinheiro, vai para a faculdade, só quer saber de tirar boas notas, a gente vai para os momentos de diversão e não, aqui eu estou de folga, aqui eu não vou me incomodar com nada que seja realmente espiritual. E a gente vai cada vez mais dormindo na nossa vida com Deus. No caso dos apóstolos no Evangelho, quando Jesus os chama para orar, Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É como se Jesus estivesse dizendo, até que vocês estão bem na fé, mas fisicamente vocês não aguentam ficar acordados. Aqui é o contrário. Jonas não parecia ter a carne fraca, desceu para Jope, foi para um navio, o cara parecia estar bem vigoroso na fuga de Deus. Se levantou e foi, mas o espírito aparentemente não estava pronto. O espírito não estava pronto. Ele deveria estar em oração, mas estava fugindo. Se tempos de tempestade são tempos de buscar a Deus, e até ímpios sabem disso, como é que nós podemos fugir do Senhor nesses dias difíceis? Às vezes as coisas começam a ficar complicadas em nossa vida, e ao invés de corrermos para Deus, fugimos dele. As ondas se levantam, doença, dificuldade, dor, falência, tristeza, depressão, luto, e ao invés de corrermos para Deus, nós somos encontrados dormindo, espiritualmente fragilizados. Ao invés de procurar o Senhor com mais força no dia difícil, nós enfraquecemos na fé. O livro começa com Deus falando diretamente com Jonas, e Jonas não ouve. E aqui um ímpio fala com Jonas, sendo boca de Deus, e ele, mais uma vez, não ouve. Não ouve. Não levanta, não acorda espiritualmente para Deus que o chama. Deus insiste com a gente de muitas formas. Deus insiste conosco por muitos caminhos. Deus fala com a gente. Às vezes a gente prega, a gente fala do evangelho, a gente ensina, e às vezes a gente não escuta, e Deus começa a usar várias coisas para nos chamar de volta ao arrependimento. Eu tenho uma amiga que ouviu muitas vezes a pregação do evangelho, teve a mensagem do evangelho bem fixada em sua memória, não ouviu, não se arrependeu, e uma vez, ouvindo uma música de um músico popular católico, tinha um trecho da canção que falava sobre arrependimento e a volta de Jesus. Ouvindo isso, foi que ela creu no evangelho. Veja, Deus fala conosco de muitas formas. Deus insiste de muitas maneiras. Um homem, pastor da igreja de um colega meu, tinha uma vida lasciva, muitas amantes, muitas noitadas, ouviu a pregação do evangelho várias e várias vezes, sempre rejeitou. Uma vez, num motel, com uma amante, abriu a gaveta e tinha um Novo Testamento azul dos Gideões ali. E deitado na cama do motel, lendo, creu e se converteu. Na cama do motel, dispensou a amante e foi embora. E encontrou Jesus. Hoje é pastor de uma igreja. Veja, Deus insiste conosco de muitas formas e de muitas maneiras. Infelizmente, muitas vezes nós não ouvimos. Não nos arrependemos. E como Jonas, vivemos fugindo do Senhor. O texto encerra com o capitão insistindo com Jonas. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. A preocupação desses idólatras era exclusivamente serem salvos de um mau terreno. Não era ser salvo de seus pecados. Eles não queriam que o Deus de Jonas os perdoasse de suas falhas. Eles queriam sobreviver. Tudo o que Jonas queria era que Deus o esquecesse. O ímpio está pedindo que ele ore e que ele clame. Que ora para esse Deus, talvez esse Deus se lembre de nós. E tudo que Jonas quer é que Jeová o esqueça. Por isso Jonas não clama a Deus. Jonas não ora, Jonas não pede, Jonas, a gente vai ver isso no sermão que vem, simplesmente se entrega a ser sacrificado. Jonas prefere morrer afogado do que ter que se submeter aos planos de Deus. Aqui cada um clama a um Deus diferente, sem se importar muito com a verdade. Eles só querem escapar. E o homem aqui não parece estar crendo em Jeová. Ele simplesmente quer que Jonas ore ao seu Deus, porque ele quer mais uma garantia de que possa dar certo. Isso é bem brasileiro, né? De apelar a todas as religiões ao mesmo tempo.
batiza o filho na igreja católica, leva para a benzendeira espírita, né, pega um passe no espiritismo, usa uma figa, e é o tempo inteiro buscando ali tudo que der para dar uma segurança. Né? Eu lembro num programa do Na Moral, você lembra do Na Moral? Passava na Globo, tarde da noite, Pedro Bial. Tinha um programa, foi dia 1 de agosto de 2013, nunca esqueci. O Bial pergunta para um músico chamado Arlindo Cruz, quais são as suas religiões? Olha a pergunta. Quais são as suas religiões? O Arlindo Cruz respondeu assim, ó, e eu procurei no YouTube para descrever exatamente. Ele diz assim, eu sou espírita do candomblé, mas vou na igreja católica, vou a cultos evangélicos, vou a igrejas messiânicas e a reuniões budistas. E ele completa dizendo, abre aspas, onde me chamam eu vou, onde tem fé eu estou junto. Mais à frente no programa, ele diz, o Brasil é cristão graças ao Pai Oxalá. Né? Aqui a gente tem uma clara descrição do povo no barco. A gente quer escapar, a gente quer sobreviver, apela para qualquer um. O Deus que tiver à disposição, vai. A gente só quer escapar da tempestade. Isso é muito quem nós somos, né? Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente apela a quem der o resultado. E isso mostra quem é realmente o nosso Deus, não é? É membro de igreja batista reformada, mas se o casamento começar a ficar ruim, está na segunda na campanha dos 300, não é? Para ver se dá um bust, né? Em Deus. Não é? Apresenta o filho na igreja. Aqui, ó, irmãos, meu filho é de Jesus, vamos servir, e eu quero criar meu filho no caminho da fé, mas coloca uma pulseirinha, né, para garantir o mal olhado, que não vai pegar no meu filho, né, e leva para passar lá uma arruda no menino também quando está doente, e vai sempre, né, tentando colocar o que salve, o que ajude, o que resolva. Né. Esses homens estão orando, pedindo, clamando a qualquer um que responda. Significa que a fé desses homens não era em Deus de fato. A fé desses homens era em estar bem, em escapar da tempestade, não importa que Deus responda. E nisso, eles são iguaizinhos a Jonas. Porque Jonas não está preocupado em estar sujeito ao Deus verdadeiro. Ele só está preocupado em escapar da desgraça, em escapar do sofrimento, em escapar de ter que levar o evangelho a um povo violento, aos assírios. Deus traz desgraça a quem está no barco de Jonas. Esses homens estavam com Jonas e sofrem o sofrimento de Jonas. E aqui, meus irmãos, fica o questionamento que nós temos que fazer a nós mesmos. Quantos não entram em desgraça por causa do nosso sono? Quantos também não participam de tempestades que só existem porque nós nos trancamos nos porões? Ao invés de sermos pregadores do Evangelho, ao invés de sermos profetas do Deus vivo, ao invés de estarmos acordados como uma igreja vigilante, coluna e baluarte da verdade, nós nos escondemos, nos afundamos, vivemos nos nossos próprios redutos, não pregamos o Evangelho, não tentamos trazer pessoas à fé, não investimos na obra missionária. A gente escolhe o Uber VIP só para poder escolher não conversar com o Uber. E a gente não usa as oportunidades que temos para sermos pregadores do Evangelho. Eu não vou falar de Jesus aqui porque pode ficar feio, é uma coisa meio íntima, não é o momento adequado. E a gente não se esforça. Quantas tempestades já caíram sobre o Brasil pelos tempos que nós dormimos no porão? Quando a igreja não é sal e luz para esse mundo como deveria ser. Veja, quem era o verdadeiro idólatra nessa história? Quem era o verdadeiro idólatra aqui na história de Jonas? Em certo sentido, claro que os marinheiros eram idólatras. Eles eram gentios de outras culturas, orando a falsos deuses. Mas, no fim das contas, Jonas também o era. A tempestade mostrou para aqueles homens que eles eram incapazes. Eles entenderam que não conseguiam sobreviver. Procuram seus deuses. Mas Jonas ainda achava que era forte o bastante para se esconder de Deus. A tempestade mostrou para aqueles homens que a vida era breve, que eles podiam morrer a qualquer momento, enquanto Jonas parecia estar tentando estender a sua vida ao fugir de pregar a um povo violento. A tempestade levou aquele capitão a dizer que talvez o Deus de Jonas ajudasse. Ou seja, ele não tenta controlar Deus, mas se coloca debaixo da vontade do divino. Enquanto isso, Jonas está tentando escapar do controle de Deus. Isso me lembra mais um trecho da peça A Tempestade de Shakespeare, quando os marinheiros ali no primeiro ato, diante da tempestade, dizem, está tudo perdido, vamos rezar, está tudo perdido. E Gonzalo, um dos marinheiros, dizem,
O rei e o filho rezam. Lembra que tinha um rei e um filho lá? O rei e o filho rezam. Imitemo-los, que o nosso caso é o mesmo. Daria agora 1000 estádios de mar, por uma geira, por uma eirinha de terra estéril. Fosse o que fosse. Ele diz, seja feita a vontade lá de cima, mas preferia ter morte seca. Seja feita a vontade lá de cima, mas eu preferia não morrer no mar. Preferia morrer em terra firme. Esses homens se comportam assim. Seja feita a vontade do alto. Talvez esse Deus nos salve. Talvez Deus nos escute. Mas eu preferia ter terra seca para morrer. A tempestade levou aqueles ímpios à oração, enquanto Jonas sequer estava atento aos desafios do mar. A tempestade levou os ímpios a buscarem misericórdia nos deuses, enquanto só levou Jonas a buscar a morte e ser lançado no mar para tentar fugir definitivamente do Senhor. Quem era o verdadeiro idólatra nessa história? O texto está querendo nos dizer que quando fugimos de Deus, somos piores que os infiéis. Quando fugimos de Deus, nós somos piores do que homens que talvez nunca o tenham conhecido. A situação de Jonas era pior do que de marinheiros que talvez nunca tenham ouvido falar de Jeová. Porque é isso que nós somos. Quando ouvimos a pregação do Evangelho, ouvimos a verdade, temos contato com a voz de Deus e a nossa resposta é fuga. Ah, irmãos, era melhor nunca ter ouvido. Se nós o conhecemos e então o rejeitamos. A quem muito é dado, muito é pedido. Se você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, de ouvir a pregação do Evangelho, de saber o que é que Deus espera de você, e você escolhe a fuga, e você escolhe se esconder do chamado do Senhor, ah, irmãos, era melhor ser um marinheiro descrente, orando a uma divindade falsa, porque você sabe exatamente do que é que você está fugindo. Permita-me concluir. Ainda em A Tempestade de Shakespeare, a filha daquele homem próspero, o mago que evocou a tempestade, ouve do pai que ele evocou aquela tempestade a fim de fazer com que o filho do rei se casasse com ela para que eles pudessem sair daquela situação terrível de isolamento. O que a filha faz é interceder por aqueles que naufragavam. Ela não fica feliz com o plano do pai. Ainda que ela fosse beneficiada por aquele naufrágio, ela preferia se sacrificar do que ver os outros sofrendo em seu benefício. Ela é muito melhor do que Jonas. Ela preferia que o mal caísse sobre ela do que o mal caindo a outras pessoas. O pedido que ela faz, Miranda, o nome dela, ao seu pai, Próspero, é quase uma oração. Chega a ser bonito, ela diz, se com a vossa arte, pai querido, as águas selvagens levantastes, acalmai-as. Acalma, Senhor. Acalma, meu pai, as águas que tu levantastes com tua arte mágica. Derramaria o céu paz escaldante, ela pede. Como a vista dos que sofriam me era dolorosa, ela dizia. Um navio tão bravo, que sem dúvida conduzia pessoas excelentes, reduzido a pedaços. Transpassaram-me o coração seus gritos, pobres almas pereceram. Se eu fosse um Deus potente, ela diz, pela terra absorvido o mar seria, antes de naufragar, tão bom navio com a sua carga de almas. Aquele navio de Jonas era um navio com uma carga de almas. Havia almas que poderiam ser salvas, almas que poderiam ouvir a pregação do Evangelho, vários ímpios em um momento de dor e de catástrofe. Se você assistiu o Titanic, você lembra daquela cena em que o navio está afogando e há um padre, um bispo, não sei qual era a religião específica, com roupas clericais, agarrado na popa que se levanta, rezando por pessoas à beira da morte. Jonas poderia ser um deles, em pé, diante de homens que clamam aos seus deuses para pregar sobre o Deus vivo, que poderia trazer calmaria. Então o Evangelho seria pregado. Almas, uma carga de almas naquele navio poderia ouvir o Evangelho. Jonas estava dormindo, trazendo mal a todos à sua volta. Miranda era um tipo melhor de Jonas. Ela prefere seu próprio exílio, se o preço da liberdade for o sofrimento alheio. Jonas faz o mesmo ao pedir para ser lançado no mar, mas Jonas poderia ter feito como Miranda e implorado ao seu pai, como o capitão lhe indicou a fazer. O ímpio diz, Jonas, ore! E nem aí Jonas procura a Deus. Ele prefere ser morto, até que olhar nos olhos de Deus de novo. E assim,
Jonas é um Jesus falsificado. Jesus dormiu num porão, em um barco durante uma tempestade, nos evangelhos, porque vivia pela fé. Sabia que nada podia impedir a sua missão. Jonas, por outro lado, dorme no porão de um barco durante uma tempestade, porque traiu a verdadeira fé. E estava dando tudo para fugir da sua missão. Às vezes, o que Deus espera de nós é que a gente descanse, mas não o descanso dos ímpios, que fogem da verdadeira fé, mas o descanso dos justos, que confiam em um Senhor que é poderoso. Se nós queremos ser como Cristo, dormindo na tempestade, porque cremos no Deus vivo, precisamos, então, ao contrário de Jonas, ouvir a voz de Deus e viver de acordo com o seu chamado a nós. Cientes de que sua mensagem e que o seu interesse à nossa vida é o que há de melhor e é aquilo que há de mais justo e de mais nobre. Se o nosso coração não estiver confiante naquilo que Deus quer fazer na nossa vida, seremos como Jonas, nos escondendo cada vez mais dele. A peça de Shakespeare encerra com um discurso de Próspero. Alguns julgam que essa peça é a última peça de Shakespeare, porque o discurso final de Próspero, aquele mago que traz a tempestade, parece ser a própria despedida de Shakespeare. E as palavras finais da peça são uma poesia, onde o autor pede que o público decida qual vai ser o seu destino. E ele diz o seguinte, em rima: restou-me o temor escuro, por isso o auxílio procuro da vossa prece que assalta até mesmo a graça mais alta, apagando facilmente as faltas de toda a gente. Como quereis ser perdoados de todos os vossos pecados, permiti, sem violência, me solte a vossa indulgência. Próspero pede ao público que perdoe ele, que traga perdão, que traga misericórdia, porque só restou a ele um temor escuro. E por isso ele quer um auxílio de algo que é alto, que vem dos céus, uma graça alta que apague as suas faltas. Ele quer ser perdoado de seus pecados. Ele quer uma indulgência divina. Ele quer aquilo que foi prometido em Gálatas, que ele apagaria na cruz todo o contrato de dívida. Essa tinha que ser a oração de Jonas. Essa tem que ser a nossa oração. O nosso pedido, não a plateia no fim de uma peça, mas o nosso pedido àquele que é o nosso único público, aquele diante de quem nós vivemos nesse palco da vida, esperando que diante das tempestades nós sejamos encontrados fiéis, não como Jonas, causando tempestades por meio de sua desobediência, mas como Cristo, que foi seguro e firme mesmo durante as tempestades, como os cristãos que permaneceram fiéis ao Senhor mesmo nos dias mais difíceis, como aqueles que Deus colocou na nossa vida, que talvez sejam exemplos de fé, talvez sua mãe, talvez seu pai, talvez irmãos que foram pais e mães espirituais na sua vida, onde você encontrou um modelo de permanência e de fidelidade durante as tempestades. A pergunta é, será que nós podemos procurar a Deus nos dias difíceis, arrependidos de nossas falhas e esperando que Ele olhe por nós com uma face de misericórdia? Ou continuaremos nos porões da vida, fugindo de Deus, sem coragem de olhar nos seus olhos, onde até os infiéis podem nos repreender pelas nossas faltas? Bom, assim como Próspero diante de sua plateia, essa tem que ser a nossa decisão diante do Deus vivo. É sua hora de olhar para Deus e decidir onde é que você quer estar nos dias difíceis. Se você quer estar do lado dele ou fugindo de sua boa mão. Vamos orar e pedir para sermos encontrados no bom lugar quando Ele der os dias difíceis a cada um de nós. Senhor, nós te louvamos e agradecemos. Sabemos que as tempestades se levantam, sabemos que os dias muitas vezes são maus, que as noites às vezes são escuras, que as terras muitas vezes são áridas, mas sabemos que a tua mão é boa. Sabemos que o Senhor é justo, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor não nos fez para nos escondermos em porões, mas nos preparou para o teu serviço, nos preparou para ouvir a tua voz e para viver para a tua glória. Deus impede que fujamos de ti e nos faz viver indo em tua direção. Assim nós pedimos, Senhor, no santíssimo nome de Jesus. Amém.